Olá, queridos. Bom dia àqueles que eu ainda não tinha visto por aqui, não tinha falado. Graça e paz a todos. Gostaria de compartilhar com vocês um texto lá do Novo Testamento, mas antes eu queria deixar uma pergunta com vocês. Nós estamos no último domingo do ano e geralmente no finalzinho do ano nós fazemos nossas reflexões, né? Como foi o ano de 2020? Né? O que nós aprendemos de 2020? O que você aprendeu de 2020? O que você tem aprendido com essa pandemia assombrosa, né, que ainda nos assombra, né? O que você tem aprendido com essa mudança radical no nosso estilo de vida, né? A que nós fomos submetidos em função da pandemia, em função de decisões políticas, né, em função de necessidade, né? O que você tem aprendido? O que Deus tem te ensinado, né? Para você levar para 2021? Para que 2021 seja um ano mais rico. Então, essa é a pergunta que eu quero fazer a você. Eu tenho me perguntado isso, e nós podemos nos perguntar o que nós temos aprendido. É interessante porque nos evangelhos, Jesus nos ensina muitas coisas. Né? Será que nós aprendemos alguma coisa do evangelho? Aprendemos alguma coisa de Jesus em 2020, além das nossas experiências pessoais? Além das nossas experiências familiares, de trabalho, as mudanças todas que nós passamos e temos enfrentado, sofrimentos. Né? Jesus nos ensina, desde lá no início, né? Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós temos aprendido com Jesus. Ele nos ensina que se nós ouvirmos suas palavras e não as praticarmos, nossa vida vai ser um desastre completo. Um desastre grande no fim de tudo, né? Mas se nós ouvirmos e as praticarmos, então nós vamos estar calcados na rocha firme. Como o salmista que nós lemos aqui, o Salmo 101, né? Firme está o meu coração. Então pode se abalar reinos, né? Governos, poderes, mares, montanhas, a terra. Nós continuaremos firmes, porque quando o nosso coração por dentro está firme, na rocha que é Jesus, né? A gente permanece em paz, desfrutando do seu regozijo, ainda que tudo esteja complicado e caótico, né? À nossa volta. Então, queridos, quero deixar essa pergunta para você, mas eu queria analisar um pouco mais fundo essa pergunta, o que nós temos aprendido ao longo de 2020, a partir de um texto do Novo Testamento, uma epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo, talvez escrita, como dizem muitos estudiosos, né? E a primeira Tessalonicenses, a igreja que Paulo escreveu à cidade, aos cristãos da cidade de Tessalônica, né? Lá na Grécia. Tessalônica é uma cidade que ainda existe na Grécia, né? Eu acho que é a segunda cidade com maior população da Grécia hoje. Já foi conhecida como Salônica, né? Ou Tessalonique, né? É conhecida como Tessalônica na Escritura. Então, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e eu quero ler com vocês, para nós fazermos uma breve meditação, dos versos 12 até o 24. E aí nós vamos pensar algumas declarações de Paulo nessa epístola para as igrejas, né? Então, diz assim a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5, versos 12 a 24. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus
para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Deus abençoe sua palavra, queridos. Graça e paz. Então, o que nós temos aprendido de 2020? Paulo traz lições preciosas para nós. Lições sobre a mentalidade de Jesus, a mentalidade cristã, a mentalidade que Jesus, na sua fala, nos seus exemplos, nos evangelhos, tentou comunicar a todos. Paulo estava imbuído disso, estava cheio da mente de Jesus Cristo, e ele transmite um pouco disso para nós como apóstolo do Senhor, que ele era. E a primeira coisa que ele faz é falar para a igreja, para a comunidade. Assim como Jesus fazia, ele falava para a comunidade de discípulos, né? Quando não, em algumas vezes, falava para uma grande população, mas, em geral, a maior parte do seu tempo ele despendeu falando para uma comunidade pequena de discípulos, né? Aqui nós já temos um grupo maior, uma igreja, né? A comunidade de Jesus na cidade de Tessalônica. Ele se dirige a uma comunidade. E, queridos, por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque nós temos dificuldades em lidar com isso. A nossa cultura, a filosofia do nosso mundo hoje é uma filosofia individualista, egocêntrica. Se eu estiver bem, e se a minha família nuclear estiver bem, está ótimo. Os outros são apêndices. Mas para Jesus, aliás, a linguagem de toda a Bíblia, porque a Bíblia nos revela um Deus missionário, cujo propósito é resgatar sua criação, especialmente a coroa da sua criação, que são os seres humanos, para formar uma só família, uma só comunidade, como diz Jesus, como diz o apóstolo Paulo sobre Jesus em Efésios 2, fazer um novo ser humano de toda a humanidade. Veja só, uma unidade, um ser humano de toda a humanidade. A Bíblia tem essa visão comunitária e o projeto de redenção, de salvação de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo é um projeto para imbuir as pessoas desse sentido de comunidade, de pertencer a um grupo maior, a algo muito maior do que o si mesmo. Aliás, o si mesmo é para ser crucificado com Cristo na cruz, né? Esse é um dos ensinamentos que nós deveríamos ter aprendido já em 2020 e que é difícil para nós também. Jesus diz assim: aquele que quiser me seguir, ser meu discípulo, diga não para si mesmo, renuncie para si mesmo, tome a sua própria cruz e dia após dia me siga. Siga para onde? Para o Calvário, para a cruz, para a morte, para si mesmo, para viver para Deus e para a sua família, para a sua comunidade. Então o apóstolo começa falando de uma comunidade que ele entende que há pessoas que são líderes, que estão à frente, aqueles que se esforçam para o bem dessa comunidade. Então ele traz essa recomendação para a comunidade, dizendo: olha, tenham consideração para aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Nós precisamos olhar aqueles entre nós que têm se esforçado no trabalho para a nossa edificação e crescimento em Cristo. Aqueles que têm se esforçado por vários ministérios para nos trazer, né, ao centro, ao cerne, à essência da vida cristã, comunitária, né, para nos encorajar a permanecer na fé, no amor de Deus, na esperança cristã. Nós temos que olhar para eles com consideração, com amor, como diz aqui, tê-los em autoestima, né? E por causa do trabalho que eles fazem. Mas depois de falar isso, porque isso devia ser um problema na igreja de Tessalônica, né? E talvez seja um problema em muitas outras igrejas, Paulo fala uma coisa maravilhosa. Ele entra num ensino
que em muitos aspectos contradiz o evangelicalismo que nós estamos vivendo hoje em dia. A eclesiologia que nós estamos praticando, a vida na igreja, como nós a temos praticado, as expectativas que nós colocamos sobre a vida das nossas igrejas. Paulo, ele traz, imbuído nas suas próximas palavras, uma filosofia de convívio, de comunhão espiritual, de comunidade cristã, que não tem muito a ver com o que nós temos praticado, queridos, com aquilo que nós colocamos em nosso coração. E a frase que ele diz é muito simples. A próxima frase dele é: vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. O que se requer da comunidade cristã, da comunidade reunida, da vida em comunidade, tendo a Jesus como Senhor e Salvador, é que nós vivamos em paz uns com os outros. Olha que coisa maravilhosa. É isso que você tem experimentado na sua vida? Você tem vivido em paz com seus irmãos? Veja que essa palavra é para cada um de nós e para todos nós. E aqui Paulo fala apenas vivam em paz uns com os outros, mas ao longo do Novo Testamento, o Novo Testamento todo fala sobre isso. O próprio apóstolo, né? Se você pegar Efésios 4, ele diz assim: esforcem-se diligentemente. Veja bem, não fala mais apenas vivam em paz, mas esforcem-se, façam todo o esforço, façam um esforço diligente, criterioso, para preservar a unidade que já existe entre vocês, a unidade espiritual que existe em vocês, porque o Espírito Santo habita entre vocês, e os fez uma só comunidade, um só com o Senhor Jesus. Esforcem-se diligentemente para preservar essa unidade num vínculo, num elo estreito de paz. Olha como isso é importante. Pelo que os cristãos deveriam se esforçar, Paulo podia escrever aqui exatamente aquilo que a gente gostaria de ouvir. Se juntem e façam grandes eventos. Criem grandes projetos, criem salas maravilhosas, lugares confortáveis, música de primeira, palestrantes formados em Harvard, poderosos. Criem um ambiente que atraia muita gente. Mas ele não fala nada disso. Ele não fala em criar grandes programas, grandes projetos, grandes eventos. Ele diz assim: vivam em paz uns com os outros. Esforcem-se diligentemente para que vocês vivam em paz. Lá em Romanos 14, ele vai dizer assim: no que depender de vocês, falando para a igreja de Roma, os cristãos de Roma, no que depender de vocês, ou seja, né, façam todo o possível para terem paz com todos. Aí as pessoas ficam na expectativa, não, grandes eventos, grandes projetos, aí eu me sinto animado, eu me sinto bem, a gente atrai muita gente. E, aliás, quero fazer um parênteses aqui, quando as pessoas são atraídas por grandes projetos, grandes eventos, lugares muito bacanas, bonitos, música, palestras e outras coisas mais, elas só estão lá por causa disso. O dia que isso faltar, elas vão embora para outro lugar. Cristo não é suficiente nesse lugar para elas. A paz de Jesus entre os irmãos não é suficiente. O amor não é suficiente. A simplicidade do Evangelho, que Paulo fala aqui, de vivermos em paz uns com os outros, em comunhão amorosa, pela fé no Senhor, compartilhando nossa humanidade sendo transformada pela palavra de Deus, não é suficiente. Queridos, esse é o Evangelho verdadeiro, genuíno. É para ser simples. E é para ser baseado nesses vínculos de paz, de amor, de autoestima, de consideração uns pelos outros. Mas aí alguns irmãos também costumam dizer o seguinte nas igrejas. Isso não é só da comunidade de Jesus, não. Eu acho que muitas igrejas experimentam isso. Eles costumam dizer assim: mas não tem nada para eu fazer. Não tem
ministério para eu trabalhar, não tem nada em que eu me sinta bem, né? Isso é importante, né? Esse nosso individualismo, né? Nós precisamos nos sentir bem, não é fazer os outros se sentirem bem. Então, não tem nada que me faça sentir que é uma coisa grandiosa, maravilhosa. Mas Paulo está dizendo que tem muito a ser feito. Paulo nos convida a fazer muitas coisas. Olha o tanto que nós temos para fazer em 2021. Se nós não aprendemos em 2020, que a gente aprenda para 2021. Olha o quanto o apóstolo diz que nós temos por fazer. E ele nos convida e nos exorta a fazer. Depois de dizer para nós vivermos em paz uns com os outros, e eu quero dizer isso para você, se você não está vivendo em paz com seus irmãos, depende do seu esforço pessoal e diligente para isso. Depende de você fazer tudo que está ao seu alcance para alcançar isso. Depende de cada um de nós deixar nossos mimimis de lado, né? Perdoarmos aquele que nos faz mal. Paulo vai falar disso um pouco mais adiante. E querermos o bem dos outros. Fazer isso que Paulo está mandando aqui. E o que ele manda? Olha o que ele manda. Exortamos vocês, irmãos e irmãs, né? Está aqui subentendido, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Olha só quanta coisa nós temos para fazer em 2021. Existe alguém ocioso na sua comunidade de fé? Existe alguém desanimado? Depois dessa pandemia toda, depois das incertezas que nós temos para 2021, depois de perda de emprego, depois de mudanças, de perda de seus projetos, tudo que investiu, saúde, entes queridos, amigos queridos. Tem gente desanimada entre você? No seu meio, na sua comunidade cristã, onde o Espírito Santo te colocou para servir o Senhor? Tem gente enfraquecida, abatida, sem forças, sem vitalidade? Será que tem, depois de tudo isso que a gente tem passado? Queridos, na minha volta tem. A minha volta tem. E o que Paulo nos diz que nós temos para fazer é simples, é convívio, tete a tete, pessoal. Se você não puder estar pessoalmente com a pessoa por um risco da epidemia, você tem os recursos da tecnologia para estar junto dessa pessoa. Porque se nós não podemos estar presencialmente juntos, nós podemos estar afetivamente juntos. A tecnologia não afasta de nós o afeto verdadeiro, o amor verdadeiro, a fé genuína, a esperança que nos alegra, que nos conforta, que nos anima. Então é isso que nós temos para fazer, veja bem. Queridos, advertir os ociosos. Paulo está falando aqui de gente, porque esse era o problema lá na cidade de Tessalônica, gente que estava deixando de trabalhar e vivendo às custas dos outros. Você conhece alguém assim? Tem gente que não quer nem trabalhar mais. E servir ao Senhor com seus dons para a edificação da igreja, para o testemunho de Jesus. Você conhece alguém que não está conseguindo, não está sabendo como fazer, ou não está querendo fazer? Paulo diz para a gente advertir. É interessante que aqui ele não dá detalhes, mas em outros textos da Escritura ele dá detalhes, ele diz como é para fazer isso. Em Gálatas 6, ele nos diz para fazer com mansidão. Em outros textos ele nos diz para fazer em amor, com humildade. Advertir os outros em mansidão, com humildade, com amor pelo outro, desejando que o outro saia desse lugar, né, de ociosidade e se torne produtivo, porque isso é saudável, porque isso vai fazer bem para ele e para os outros à sua volta. E aí ele nos diz assim, confortem, ou animem, ou encorajem os desanimados. Queridos, que ministério maravilhoso! Como que nós não temos? Porque nós não temos
E nós temos, né, muitas reuniões e temos muitos encontros e projetos, mas não parece que não basta, né? Não tem o que fazer. Você tem sim, olha só. Confortem, encorajem, animem os desanimados. Relacionamento pessoal, de intimidade, de comunhão, de amizade espiritual. É essa comunidade que Jesus está construindo no seu nome. Isso é verdadeira igreja. Né? Sejam pacientes. Não, ele diz assim, auxiliem os fracos, sejam a força do fraco. Suporte, amparo, para que ele se fortaleça, ou até que ele se fortaleça e consiga seguir por si próprio. Quanta coisa nós temos para fazer em 2021, né? Então ele diz, sejam pacientes, longânimos para com todos. Porque sem paciência não é possível, né? Nós somos tão diferentes, né? Ontem mesmo, estava lendo aqui em casa, né? Eu estou com parentes aqui, família, estávamos lendo um texto que nos lembrava que essa teoria, a psicologia, né, ou de inteligência emocional, na verdade, a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional que publicou isso, e nós estávamos lendo esse artigo, que é essa teoria dos temperamentos, né? Que tem 4 principais temperamentos, e algumas pessoas transitam entre eles, outras têm mais de um, mais de outro, né? Que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico, né? Nós estávamos lendo, relembrando que, na verdade, quem escreveu isso, não sei se você sabe, foi Hipócrates. Não tem nada a ver com hipocrisia, não. Hipócrates, né? Um nome grego. Hipócrates é conhecido por muitos como o pai da medicina moderna. Hipócrates escreveu sobre isso, sobre os temperamentos humanos, 400 anos antes de Cristo. 2.400 anos atrás. E sabe o que nós aprendemos com isso? Nós lembramos quanto nós somos diferentes uns dos outros. Do sanguíneo, do colérico, do melancólico, do fleumático, nós somos tão diferentes, nós temos temperamentos tão diferentes, nós temos personalidades tão diferentes. Então a gente tem essa expectativa, por causa do nosso individualismo, do nosso egocentrismo, nós temos a expectativa que todos sejam como nós, façam as coisas como nós, empreendam como nós, tenham a atitude que nós temos. Nós queremos impor aos outros o que eles não são, em vez de acolhê-los e aceitá-los no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, encorajá-los, fortalecê-los, né? Quando necessário, adverti-los, com humildade, com mansidão, em amor, para que sejam levantados novamente. E ter paciência com todos, com as diferenças, acolher as diferenças uns dos outros em amor. Ser longânimo, ter esse longo ânimo. Quantos de nós é só alguém falar uma palavrinha que nós não gostamos e pronto. Basta para a gente não querer mais conviver. Né? É isso que Paulo diz aqui? Quando ele diz viva em paz com todos, ele não está dizendo assim, ó, viva você na sua casa e o outro na sua casa, não se comuniquem, e assim vocês vão ficar em paz um com o outro. Esforce-se diligentemente para ter comunhão espiritual, amizade espiritual com seus irmãos, conviver em paz. Para isso é preciso você dizer não para si mesmo, você aprender a perdoar, você confessar o seu ressentimento e a sua mágoa, porque isso é pecado. Né? Você acha que o outro te ofendeu? Você está ofendendo a Deus com sua mágoa, seu ressentimento, seu afastamento dos outros. Você está ocioso? A Bíblia está dizendo aqui para os irmãos te advertirem. Às vezes a gente troca as coisas, né? Às vezes a gente adverte o que já está desanimado, adverte o fraco, e aí termina de derrubar o irmão, né? Porque a gente gosta tanto de advertir, apontar o dedo e criticar e falar, né? A gente não tem nenhuma humildade, nenhuma mansidão, nenhum amor, mas a gente gosta de colocar a pessoa para baixo. A gente não pode trocar as bolas aqui, né? É para advertir o ocioso, né? Não advertir o desanimado, o que já está abatido, o fraco. Né? E sim tem que levantar, apoiar, fortalecer.
Queridos, aqui eu queria fazer essa pergunta com vocês. Pergunta que Paulo faz lá em 2 Coríntios, e nós lemos há poucas semanas atrás. Né? Quem é capaz de tudo isso? Quem é suficiente para tudo isso? E aqui tem a maior lição de todas. E, aliás, Paulo repete essa lição lá em 2 Coríntios 5, mais à frente também, como nós lemos. Né? A nossa suficiência vem de Cristo. Se Cristo não for o bastante, não for o suficiente para nós, nós nunca vamos poder viver essa vida. Mesmo que com falhas. Nós jamais vamos poder ter os outros em autoestima, consideração, amor, nos esforçar para viver em paz, né? Fazendo o que o Evangelho nos ensina, o que a Palavra de Deus nos ensina, exortando nossos irmãos, consolando, encorajando, fortalecendo e tendo paciência com todos, né? Crescendo nessa comunhão, nessa amizade espiritual. Porque ali diz a Bíblia, diz o Senhor Jesus, em João 13, 34, 35, é ali quando as pessoas verem que esse amor é verdadeiro, é que elas vão saber que nós somos discípulos e vão querer conhecer. Se não existir isso, queridos, pode ter programas, luzes, estromboscópio, música bacana, palestrantes maravilhosos. As pessoas não vão por causa de Jesus, nem do seu amor, nem do Evangelho, nem da sua salvação. Elas vão por causa desses extras. E só vão ficar enquanto tiverem esses extras. Então, queridos, Jesus é a nossa suficiência. Paulo está falando, nós podemos ser esses aqui, não podemos? Os ociosos, os desanimados, os fracos, ainda mais tendo em vista tudo que temos passado ao longo de 2020. Nós podemos ser essas pessoas. Como então nós vamos ouvir o que Paulo está dizendo? E vamos então exortar, advertir, admoestar, consolar, encorajar, ser paciente com todos, nos esforçar para viver em paz. Cristo é a nossa suficiência. O apóstolo, então, ele continua dando outras exortações. Ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam bondosos uns para com os outros, primeiramente, aqueles que estão em Cristo, a comunidade da fé, e para com todos, os de fora também. Sejam bondosos sempre em tudo. Alegrem-se sempre. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai dizer na carta à igreja de Filipe. Orem continuamente. Queridos, Cristo, para ser a nossa suficiência, nós temos que estar em contínua comunhão com Ele, em oração. Deem graças em todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, vivam no poder do Espírito pela fé. Não tratem com desprezo as profecias, não ponham à prova, mas ponham à prova todas as coisas, fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. E aí, para encerrar, ele diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isto. Ou seja, Cristo é o suficiente. Ele é fiel e ele vai nos preservar, vai nos santificar, vai nos transformar em filhos e filhas de Deus irrepreensíveis pelo poder do seu Espírito que ele fez habitar em nós. Nós só precisamos confiar nisso e viver no seu poder, na sua graça, no seu amor, pela fé. Aí nós poderemos viver como a Escritura nos ensina, como Jesus nos ensina, como seus apóstolos nos ensinam, e vamos poder dizer, eu aprendi muita coisa em 2020 e vou levar isso comigo para 2021. Faça essa sua reflexão, querido, na palavra. O que você aprendeu em 2020 e vai levar para 2021. Que Jesus Cristo seja a nossa suficiência, que a gente possa aprender no mínimo isso. E então, mergulhar de cabeça na visão, na cosmovisão, na forma como Jesus e os apóstolos nos ensinam que nós precisamos viver para glorificarmos o seu nome. Deus abençoe,
Graça e paz a todos.